Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com a leitura de mais um capítulo. Nós chamamos de o nosso devocional. A partir do ano que vem, nós vamos chamar do nosso estudo bíblico. Nós vamos chamar de estudo bíblico ou leitura da Bíblia. E aí o devocional será uma mensagem rápida, curta, que nós vamos estar também postando em outro momento, tá bom? Mas sigamos aqui falando da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu pergunto, tem lhe ajudado os devocionais? Porque esta é a nossa intenção, que os devocionais alcance o seu coração, alcance a sua vida, alcance a sua família, que a leitura da Bíblia, porque só a leitura da Bíblia, ela já traz uma paz para o nosso espírito. Imagina quando nós fazemos essa leitura intencional, desejando, querendo aprender. É aí, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo, ele se sente à vontade para trabalhar em nossas vidas, para orientar o nosso espírito e para ajudar o nosso coração. 2 Tessalonicenses, capítulo número 1 agora. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai falar no versículo 3, continuando ainda falando sobre a vinda de Jesus, a esperança da vinda de Cristo, a esperança da volta de Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e também da vossa fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele irá vingar de dois tipos de pessoas. Quem são elas? Ele virá como labareda de fogo e ele vai vingar, segundo o apóstolo Paulo, dos que não conhecem a Cristo, né? Porque Cristo foi pregado e o mundo inteiro sabe que Deus enviou seu Filho amado, tá? Então existem pessoas que elas fecham o ouvido porque elas não querem ouvir. A religião impede, os líderes religiosos acabam desviando as pessoas e elas não querem ouvir. Então elas não conhecem a Deus porque elas não querem ouvir. Agora, também, por outro lado, existe os que não obedecem o Evangelho, ou seja, aqueles que ouvem, mas não obedecem o Evangelho. Então, dois tipos de pessoas que irão padecer no inferno. Os que não conhecem a Deus. O Salmo 9,17 diz isso. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se esquecem de Deus. Existem pessoas que elas se esquecem de Deus, ou seja, elas não obedecem
ao Evangelho, tá? Existem aqueles que são ímpios, e existem aqueles que não conhecem a Deus. Por isso que nós temos que pregar, por isso que nós temos que ajudar as pessoas a conhecer Deus. Dois tipos de pessoas irão padecer: os que não conhecem a Deus e os que são desobedientes, os que não obedecem o Evangelho. Esses irão sofrer a condenação, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Por quê? Porque eles não conheceram a Cristo, tá? E porque eles não obedeceram. Então tem os que não conhecem e os que conhecem, mas não obedecem. Preferem obedecer às regras dos homens. Porque as regras dos homens, afinal, você está fazendo alguma coisa fisicamente. O homem falou que tem que subir no monte, você foi para o monte, subiu, machucou o pé, desceu, cansou. Então você olha para você e diz: eu mereço porque veja o que eu fiz. É igual aquelas pessoas que querem achar que a bênção de Deus é comprada com dinheiro. Ela quer dar uma oferta para receber a bênção. Ela diz: bom, eu mereço a bênção porque veja o voto que eu fiz. Quando na verdade a pessoa deveria olhar para Cristo Jesus e dizer: eu mereço a bênção porque Cristo Jesus morreu em meu lugar. Cristo morreu em meu lugar. Cristo Jesus morreu em meu lugar. E não é por coisas que eu tenha feito, mas pelo que Cristo Jesus fez. Então, existem dois tipos de pessoas que irão padecer, tá? Quais são elas? Os que não conhecem a Deus e os que conhecem, mas não obedecem. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admiráveis naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo está dizendo: vocês acreditaram, né, no que nós falamos com vocês. Então, naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, por isso também rogamos por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder sobre vós, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, glorificado nele também, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui é um capítulo pequeno, mas o que eu posso entender aqui é a palavra de Paulo pedindo aos Tessalonicenses para que permanecessem firmes nas tribulações, sabendo que assim, nós sofremos a tribulação e tem aquele que nos atribula. Quem nos atribula, ou seja, quem causa tribulação nas nossas vidas, será também penalizado. Agora, Paulo está dizendo: se nós sofremos a perseguição, se nós sofremos as tribulações, sabe, imagina o que vai acontecer com aqueles que nos atribulam. Quando vier o Senhor Jesus na glória, para levar, para lançar, como ele diz aqui, para manifestar o seu poder e dar descanso para conosco, né? Para dar o nosso descanso, os atribulados, né? Os atribulados terão descanso, verso 7. Os atribulados terão descanso, tá? E os seus santos anjos há de manifestar com labareda de fogo, e aí ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o nosso evangelho, ou que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o nosso evangelho, não. Aos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas serão penalizadas. Bom, não é o nosso caso. Eu acredito que você ama o evangelho, né? Acredito que você ama a palavra de Deus, ama estar aqui, ama caminhar com o nosso Deus, com a fé em Cristo Jesus, e por isso nós aqui estamos vivendo a verdadeira fé. Você sabia que a verdadeira fé, ela cresce e desenvolve
em meio às tribulações? É verdade. Sabe, quanto mais você passa por tribulações, mas fica firme, mais a sua fé vai criando raízes em Deus. Sabe, todos nós, não há uma única pessoa que tenha alcançado algo grande de Deus que antes não tenha passado por várias provações, tá? Paulo mostra isso em suas cartas, mostrando que aqueles que querem algo de Deus, eles passam por tribulações. Mas uma coisa, você e eu precisamos colocar na nossa mente: jamais deixar de olhar para Cristo. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Nunca, jamais desista de caminhar com Deus. Agradeçamos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Por mais que enfrentemos lutas, tribulações, adversidades aqui nessa vida, mas jamais, meu Pai, nós iremos permitir que a nossa fé se desanime. Jamais nós iremos permitir que a nossa fé desfaleça, porque aqui estaremos seguindo em frente, aqui estaremos seguindo de cabeça erguida, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor nas nossas batalhas, nas nossas vidas. Obrigado, Pai, e vamos até o fim, Senhor, para a honra e para a glória de nosso Deus. Ó meu Pai, abençoe a este homem e esta mulher que ora comigo, segundo o teu poder. Coloca as tuas mãos na vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoada. Amém? E assim seja. Graças a Deus. Amém. Assim seja, tá? Eu agradeço mais um dia, mais um devocional, e amanhã estaremos de volta. Capítulo 2, Paulo continua falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai reforçar no final do capítulo 2, falando que nós devemos estar firmes, tá? Firmes, devemos estar firmes, não vacilar, tá bom? Então espero você até amanhã, nosso próximo devocional. Um forte abraço e até lá, em nome de Jesus.